Bom, gente, pra fazer esse biquíni, eu precisei de alguns retalhos, né? No caso, como eu ia fazer de lurex, eu usei o lurex pra fazer o biquíni e usei o suplex, né, nude pra fazer o forro. E pra fazer o molde, eu utilizei biquínis, né, que eu já usava como molde e fiz a marcação aí certinha, do jeito que eu queria que ficasse. Aí eu fiz mais ou menos 1 centímetro só, pra dar a margem da costura e cortei. E aí, outro detalhe. Eu dobrei o tecido para que o fundo ficasse emendado, né? Não precisasse costurar. Aí ficou um fundo inteiriço, né? Aí eu cortei aí as laterais, arrumando aí a parte da frente, a parte da cava, né? E depois cortei o forro. Aí o forro eu fiz no mesmo segmento, né? Eu coloquei essa parte aí e risquei e depois cortei. Aí, gente, a parte das amarrações eu vou colocar depois. Eu cortei somente a parte da frente do biquíni, né? Usei como molde somente a parte da frente e um pouquinho da lateral, porque a amarração que eu vou fazer vai ser diferente desse biquíni que eu usei como molde. E aí depois eu só coloquei, né, do lado avesso, a parte do lurex pra dentro, né? E costurei, né, fechando em cima e as laterais. Essa parte aí do lado aí, do ladinho aí das amarrações, eu deixei sem costurar, porque depois eu, né, desvirei o biquíni, no caso pro lado certo, né? E aí foi isso, gente, eu costurei com linha agulha mesmo, naquela costura de vai e vem, né, bem simples, e pronto. Depois eu só desvirei. Aí depois que eu desvirei, ele ficou assim, né, com a costura embutida. Fica bem perceptível a costura, não dá pra perceber que foi costurada à mão, fica muito lindo, gente, eu amo muito fazer biquíni à mão. E aí, depois, a parte da lateral, como eu havia dito, né, eu apenas dobrei e deixei mais ou menos um dedo de distância pra poder passar a cordinha depois. Eu amo fazer essa técnica também porque ela é bem simples, bem fácil, não dá dor de cabeça. E aí eu costurei com linha agulha mesmo, eu costurei somente na parte do forro, pra não ficar mostrando a linha. Apesar que esse tecido nem dá pra ver linha, mas se desse pra ver a linha, eu costurei por dentro e não deu, ficou imperceptível. E pra fazer as amarrações, eu peguei pedaços de lycra, né, tiras de lycra, e estiquei elas bem, porque quanto mais você estica, mais ela dá o formato de cordinha. E aí eu só enfiei de cima pra baixo e fiz o lacinho da amarração. E pronto, gente, a parte de baixo é só isso, muito fácil, né? Pra fazer a parte de cima, eu utilizei a mesma técnica, peguei um outro biquíni que eu tinha e fiz como molde, né? Usei como molde e eu só risquei. Só que essa parte de cima minha, eu fiz uma parte lurex e outra parte preta. Esse preto aí é um pedaço de lycra que eu utilizei pra fazer essa parte de cima. E as cordinhas, eu usei a mesma coisa. Eu peguei a lycra, cortei, né, a tirinha e puxei ela. Quanto mais puxa, mais ela fica maior e mais fininha. Aí dá o formato da alcinha. E aí, pra costurar, eu só coloquei ela por dentro, né, entre o forro e a parte do biquíni, onde a parte maior fica por dentro, pra depois desvirar e ficar embutido. Também não tem segredo. Ah, embaixo eu não costurei, tá, porque eu vou finalizar depois. E aí é só isso, gente. Costurei as laterais com linha e agulha mesmo e desvirei, que aí deu o formato do biquíni. Aí depois que eu desvirei, né, o biquíni, eu dobrei essa parte de baixo, mais ou menos um dedinho, né, de largura, pra poder ter um espaço pra poder passar a cordinha depois, né, que essa aí vai ser a parte de baixo da amarração. Aí eu só dobrei, seguindo aí a parte do corte, né, fica assim meio oval, e fui alinhavando e fui costurando pra ficar bem firme. E aí, gente, no meio eu coloquei um anelzinho, eu peguei um anel mesmo, normal, e fiz como se fosse um detalhe central do biquíni. Aí eu só costurei de um lado e do outro, dei os pontinhos pra colocar a cordinha, né? E pronto, gente. Aí eu só coloquei de um lado pro outro e ficou lindo. Gente, eu amei muito esse resultado. Quem quiser ver como ficou no corpo, eu vou postar lá no meu Instagram. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo!